Olá pessoal, resolvendo mais uma questão do nosso LibreOffice Writer, acompanha comigo o texto. Com a utilização do editor de textos Writer do pacote LibreOffice, é possível utilizar um texto selecionado para a criação automática de uma tabela pela opção Converter do menu Tabelas. Ao selecionar a opção de conversão de texto para a tabela, é apresentada uma tela para a escolha do separador de colunas. É possível escolher entre 3 separadores pré-definidos para essa operação ou ainda definir um caractere pela opção Outros. 2 dos separadores padrão encontrados nessa tela são... Bem, ele pede aqui para converter um determinado texto em uma tabela automaticamente e para isso usar algumas formatações usando esses separadores pré-definidos. Vamos fazer isso na prática para entender e depois voltar à resposta da questão. Acompanha comigo então no LibreOffice Writer a imagem que eu estou te mostrando aqui. Bem, eu tenho uma imagem onde eu vou selecionar esses textos indicativos aqui na imagem que eu gostaria de converter automaticamente em uma tabela. Para isso, então, para converter automaticamente em uma tabela, eu vou clicar no menu Tabela e aqui no menu Tabela nós temos a opção Converter. A opção Converter do menu Tabela permite o usuário tanto converter de texto para a tabela, que é o que eu quero fazer, ou converter de tabela para texto. Quando eu clico em converter de texto para tabela, ele me dá algumas opções como separadores para essa conversão. Eu posso fazer essa conversão usando separadores como tabulações, ponto e vírgula, parágrafo ou outro caractere qualquer. Quer dizer, nós temos 3 pré-definidos, tabulações, ponto e vírgula, parágrafos e outros, que aí eu escolho o caractere que desejar. Eu vou escolher, por exemplo, por tabulações e vou confirmar. Vamos ver como é que vai ficar então a minha tabela convertida quando eu confirmar por tabulação. Percebe que ele automaticamente converteu o meu texto agora para uma tabela, levando em conta posições de tabulação. Por isso que ele acabou criando a tabela nesses moldes. Bem, vamos voltar à questão porque ele pedia justamente para fazer essa conversão e dizia no final: 2 dos separadores padrão encontrados nessa tela são, letra A, vírgula e barra vertical. Errado, nenhum desses são separadores padronizados. Ponto e vírgula e vírgula. Ponto e vírgula até é, mas vírgula não é padronizado, tem que criar. Tabulações e parágrafo. Aí está certo, nós podemos usar como separadores padrão já encontrados, não aqueles que são criados, tanto tabulação quanto parágrafo. Letra C de Canadá, resposta dessa questão. Letra D disse vírgula e tabulações, vírgula só se tu indicar, não é padrão. Barra vertical e ponto e vírgula é, mas barra vertical não. Então, de fato, a letra C de Canadá é que contém 2 dos separadores padrão encontrados. Nós temos 3, mas 2 estão indicados aí na letra C, tabulações e parágrafo. É o gabarito dessa questão para conversão tanto de um texto em tabela como de uma tabela em texto, certo? Até a próxima questão, bons estudos!